Então vamos iniciar a 12ª aula de métodos matemáticos. Hoje nós vamos falar de métodos de relaxação, tá? Quando você deve utilizar o método de integração, tipo Rudy-Cluta, Euler, Splice, ou como você pode utilizar método de relaxação. Você pode usar um ou outro, tá? Qual é a diferença? Se você não tem interesse na solução transiente, você quer chegar rapidamente ao estado estacionário, você usa método de relaxação, ele é mais rápido. Ele converge mais rápido, mas ele destrói a solução transiente, tá? Método de relaxação, na verdade, quando você faz o estado estacionário, você resolve um sistema de equações algébricas, né, como nós vamos daqui a pouco. Nós vamos discutir esses métodos de relaxação, são métodos iterativos, tá? Então, eles podem ser métodos de ponto ou explícitos, né, ou de bloco, que a gente chama de implícito, né? Os métodos de ponto, você usa o mesmo algoritmo, você aplica todos os pontos da malha, né, para obter, para marchar no tempo, tá? Já o método de bloco, você resolve um bloco de incógnitas simultaneamente, tá? Na verdade, aqui eu só vou falar dos métodos de ponto, ou explícitos. Os métodos de implícitos eu não vou falar, não. Não vou falar nessa disciplina, tá? Quem tiver interesse depois, é, sei lá. Enfim, vamos lá. Na provinha de vocês, vocês pegaram a equação da difusão, aproximaram a segunda derivada, né, aproximação central de segunda ordem, aplicaram aos pontos da malha e chegaram no sistema. Foi isso? Um sistema desse tipo aí, tá? E você tem que resolver, tá certo? Se você está interessado na solução transiente e no estado estacionário, você usa um método de integração. Usa um Euler implícito, lá que for. Se você só tem interesse no estado estacionário, você usa método de relaxação. Por quê? No estado estacionário, obviamente, levando em consideração que o vetor F é um vetor constante, no estado estacionário, deu dt igual a zero, né? Tá? E aí você cai no sistema algébrico para O. Tá? Que você pode resolver isso iterativamente, com método de relaxação, ou você pode simplesmente pegar, pegar a matriz, inverter e obter a solução de estado estacionário. Mas às vezes, né, essa matriz é muito grande. Tá? Por exemplo, se você em uma dimensão, né, se você pegar e tiver 1000 pontos, né, imagina você inverter, usar lá o método de Gauss, né? Método de Gauss para eliminação de Gauss para você inverter a matriz, uma matriz 1000 por 1000, não é muito eficiente computacionalmente, né? Bom, a condição de existência, a condição de existência do estado estacionário é que a parte real do lambda seja menor ou igual a zero. Todos os lambda. A parte real de todos os autovalores da matriz, a parte real tem que ser menor do que zero. Não é nem menor ou igual a zero, tem que ser menor do que zero. Tá? Por quê? Lembrando aqui da solução do sistema que nós vimos anteriormente, isso aqui é a solução transiente. Observe que você tem E elevado a lambda t. Se a parte real é negativa, o que vai acontecer com a solução transiente? Vai para zero, entendeu? E aí você chega no estado estacionário, que é essa aqui. E além do mais, por exemplo, se o lambda fosse igual, se a parte real fosse igual a zero, você teria um E elevado a zero, que seria um valor que não vai para zero com o tempo, entendeu? Você teria um valor fixo ali que você não ia converger para o estado estacionário, tá? Então, por isso, tem que ser menor ou igual a zero. E, além disso, se a parte real do lambda é menor do que zero, além disso, você garante que a matriz é não singular, ou seja, você consegue inverter a matriz. E você precisa inverter a matriz, né? Isso aqui nada mais é do que a matriz inversa, é o A menos 1, tá? Isso aqui é a matriz A menos 1, tá? Tá certo? Vamos lá. Então, a ideia é a gente modificar o sistema sem modificar a solução do estado estacionário. Para isso, eu vou precondicionar o lado direito do sistema pela matriz MC, que eu chamo de matriz de pré-condicionamento. Observe que esse pré-condicionamento não altera a solução do estado estacionário.
solução estacionária de continuacionamento. Mas vai alterar a solução transiente, tá? Essa é a ideia. Alterar a solução transiente de modo que ela vá para zero o mais rápido possível, tá? Ou seja, na verdade, você não está mais resolvendo o sistema original, mas um sistema modificado que vai ter a mesma solução do estado estacionário e vai ter uma solução transiente diferente, que vai convergir para zero mais rapidamente do que o sistema original. Falei tudo? Entenderam? Está claro isso aí? Beleza? Então, a ideia, vamos determinar essa matriz de precondicionamento. Quem será essa matriz aí? Vamos ver. Antes disso, eu vou definir alguns vetores aqui, o vetor erro, né? O vetor erro, no processo iterativo, lá do, você está usando o método de relaxação, em cada iteração você obtém um N, né? Então, o erro vai ser o valor dessa solução menos a solução do estado estacionário, que é onde você quer chegar. Quando o erro for igual a zero, significa que o N é igual à solução do estado estacionário. Tá? Então, essa é a definição de erro que a gente está usando aqui. E o vetor resíduo nada mais é do que o lado direito do sistema. Tá? Nada mais é do que o lado direito do sistema. Lembra do sistema aqui? Ó? Aqui o sisteminha, olha o lado direito aqui, é o que a gente chama de resíduo. Vetor resíduo é o lado direito do sistema. E o vetor erro é a solução obtida no processo iterativo menos a solução do estado não estacionário. Oi? É, por enquanto não, porque nós vamos fazer um processo iterativo, tá? Nós vamos fazer um processo iterativo. Nós não vamos inverter a matriz, tá? Não vamos inverter a matriz. Então, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui essa equação aqui, né? Essa equação de difusão modificada aí, generalizada talvez, né? Esse aí, o Lomax, ele dá uma incrementada aqui na difusão, acrescenta menos ômega 2 vezes um vezes um f de x, tá? E aí vamos aproximar a derivada espacial, uma diferença centrada de segunda ordem, ou seja, d-ROM 2u sobre d-ROM x2, aproximadamente igual a u, j mais um menos 2uj mais o j menos um dividido por delta x ao quadrado, tá? E vou aproximar aqui a derivada. E vou aplicar a todos os pontos interiores da malha computacional, tá? Levando em consideração a condição de contorno de Dirichlet, que foi que vocês, que caiu na prova de vocês, tá? Se a condição de contorno é do tipo Dirichlet, pessoal, olha só, o que significa a condição de contorno de Dirichlet? Você conhece o valor da função na fronteira, tá legal? E você vai aplicar a equação diferencial ordinária obtida aqui com a aproximação da derivada, tá? Você vai aplicar os pontos interiores, tá? Você vai aplicar somente aos pontos interiores. Foi exaustivamente falado aqui em sala de aula. Aí, ou seja, a matriz, lá, a matriz na provinha de vocês era uma matriz 5 por 5. Você tinha 7 pontos. Ponto um era fronteira, ponto 7 era fronteira. Condição de contorno de Dirichlet. Você só aplica a equação diferencial ordinária aos pontos interiores. Ou seja, você vai cair no sistema 5 por 5. A matriz tinha que ser 5 por 5. O pessoal fez 7 por 7 aí. Nossa. Então, pô, tem que prestar atenção, né, pessoal? Bom, aí fazendo isso, aplicando aos pontos interiores, nós vamos chegar a esse sistema aqui, tá? Deu dt igual a 1 sobre delta x ao quadrado, vezes a matriz de banda com diagonal inferior 1, diagonal principal menos 2 sobre alfa, diagonal superior 1, isso multiplicando o vetor U mais 1 sobre delta x ao quadrado, vetor BC, que é o vetor de condição de contorno, condição de Dirichlet, os valores que você conhece, você põe separado. Você põe lá, quer dizer, o sistema dessa forma aqui, ó. Você coloca aqui o vetor BC, que é o vetor de condição de contorno. O pessoal lá não botou, esqueceu de botar o vetor, esse vetor aí, tá? Fez como se fosse condição de contorno periódica, e não é. O pessoal decorou condição de contorno periódica,
Chegou na prova, eu botei Dirichlet, sendo que em sala de aula eu discuti os dois, com certeza, tá? Eu discuti os dois. Onde alfa é igual a 2 sobre 2 mais delta x ao quadrado, ômega ao quadrado, tá? Bom, a solução do espaço estacionário, se você fosse inverter a matriz, você faria d dt igual a zero, inverteria a matriz, está aqui a solução do espaço estacionário. Onde o vetor g é o vetor delta x ao quadrado vezes o vetor f menos o vetor de condição de contorno, tá? A gente não quer fazer isso, tá legal? Não queremos fazer isso. Queremos um método iterativo. Vamos tentar desenvolver um método iterativo aí, né? Vamos pré-condicionar o lado direito do sistema. Está aqui o sistema, está aqui o sistema original. Eu vou precondicionar o lado direito pela matriz MC. Uma matriz MC, tá? Como eu falei para você, não vai alterar a solução de estado estacionário, como você pode observar, tá? Só vai alterar a solução transiente. Que a gente quer alterar a solução transiente para que ela decaia, vá para zero mais rapidamente do que o sistema original. A gente quer um processo iterativo mais rápido do que aplicar simplesmente um método para resolver o sistema original, tá? Uma primeira tentativa seria pegar uma matriz diagonal. Tá vendo essa matriz diagonal? É uma matriz que tem como diagonal gama, é um parâmetro a ser determinado, vezes delta x ao quadrado, tá? Então, vou precondicionar aqui o lado direito do sistema com essa matriz diagonal e vou chegar a isso aqui. Então, note que quando eu precondicionei o lado direito com a matriz MC, inclusive eu mudei a variável, tá? Eu mudei a variável. Aqui era U, aqui eu botei φ. Por quê? Porque a solução transiente não vai ser a mesma. Embora a solução de estado estacionário o será, tá? Então, multiplicando por essa matriz de precondicionamento, nós vamos chegar ao sistema dφ dt, gama vezes a matriz de banda, né? Vezes vetor φ menos gama g, tá? Podemos calcular os autovalores. Matriz C? Não, isso aqui é uma primeira tentativa, tá? É uma primeira tentativa. É uma tentativa assim mais o pessoal chama de corintiana, né? Tem algum corintiano aí? Não, né? Tá. É a forma mais corintiana, goiaba, entendeu? Ah, isso quem falava lá, professor meu que falava isso, né? Mas ele não era corintiano, obviamente, né? Ele falava primeira abordagem mais simples, corintiana, macarrônica, goiaba, entendeu? Eu não sei por que, né, essa cisma com os corintianos. Hã? Cara, eu acho que ele era. Não, não, ele não era nem de São Paulo, ele é gaúcho, ele. Devia ser ou Internacional ou Grêmio, né? Mas ele falava isso e eu achava engraçado. É por isso que até hoje em dia eu repito isso. Professor Soviero, grande professor de aerodinâmica. É, podemos calcular aqui os autovalores, né? Uma matriz de banda simples, né? Então, para uma matriz de banda simples com diagonal inferior A, diagonal principal B, diagonal superior C, os autovalores são dados por B mais 2 vezes a raiz quadrada de AC, cosseno de MP sobre M mais um, M variando de um até M, né? E aí, substituindo o valor de A, B e C, aqui a gente consegue determinar os autovalores. Então, obviamente, né? Quem vai ser o A aqui? O A vai ser igual a gama, né? Certo? O A vai ser igual a gama. Alguém errou isso na prova? Acho que não, né? O B vai ser igual a menos 2 gama sobre alfa, e o C vai ser igual a gama. Então, substituindo esses valores aqui, aqui, né? Você vai chegar a esse resultado aqui. Tá legal? Beleza? Lambda igual a menos 2 gama, que multiplica um sobre alfa, menos cosseno de MP sobre M mais um, né? Quem é que chegou? Alguém mais chegou aí depois? Só você? Pessoal, eu vou dar uma aliviada aí por causa da chuva, hein? Vou botar presença aí. Só ele chegou, né? Vamos ver. Ok? É, e aí,
Veja que agora nós temos um sistema modificado, né? Nós temos um sistema modificado. O alto valor aqui, ó, é dado por isso aí. Você tem um gamazinho lá que é um parâmetro que você tem que determinar, tá? Então, vamos pegar um método de integração mais corintiano, né? Mais corintiano que o método de ordem explícito, né? Método de ordem explícito para integrar esse negócio aqui, né? Porque, afinal de contas, a gente não quer inverter a matriz, por enquanto, tá? Então, vamos utilizar um método de ordem explícito para integrar esse sistema. Então, está aqui a relação lambda sigma do ordem explícito. Eu vou pegar, substituir aqui os autovalores, aqui. Observe que eu tenho m grande autovalores, portanto, eu vou ter m grande sigmas, tá? M grande sigmas, dado em termos do parâmetro gama, né? Agora, observe que, tá vendo aqui a definição de erro? Tá vendo a definição de erro? Que nada mais é que um valor aí intermediário do vetor, né? Vetor U, menos a suposição de estar estacionário. A ideia é que esse erro vá para zero, né? Esse erro tem que ir para zero, tá certo? À medida que você vai no processo iterativo. Lembra que a solução numérica exata, a solução numérica exata, o n, vai ser dada por quê? Somatório de j variando de 1 até, sei lá, até m, de cj, xj, vetor xj, sigma j elevado a n, né? Mais a solução do estado estacionário, né? Mas você sabe que qual é o erro da solução do estado estacionário? Lembra disso? É zero, né? Lembra que o erro da solução do estado estacionário que nós vimos nas aulas anteriores, o erro é zero. Quando você faz o μ igual a zero, ou seja, o termo forçante é constante igual a gente chega à conclusão que o erro da solução do estado estacionário é zero. Então, eu vou colocar aqui a solução numérica como sendo a própria solução do estado estacionário, tá? Mais A menos 1 vezes F. Então, esse erro, que seria o N menos a solução do estado estacionário, é simplesmente a solução transiente. Entendeu? Esse vetor erro nada mais é do que a solução numérica exata. Solução numérica exata, solução transiente, solução transiente numérica exata, tá? Pela definição do erro, tá certo? Então, veja que o erro é proporcional a sigma, aos sigmas elevado a n, tá? E aqui você tem vários sigmas, você tem n grandes sigmas. Então, todos esses sigmas aqui vão influenciar no erro, tá? Obviamente que você vai ter um que vai ser dominante, que vai realmente retardar o processo iterativo. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, no eixo Y, eu botei módulo de sigma. Aqui é 1, tá? Então, aqui, módulo de sigma igual a 1, essa linha tracejada. Aqui no eixo X, eu tenho o Mzinho, tá legal? E fiz um exemplo com 100, né? Ou seja, M grande igual a 100. Eu fiz esse exemplinho aí para mostrar para vocês, tá? Obviamente que eu não coloquei os 100 pontos ali, os 100. Aí, no caso, o M minúsculo varia de 1 até M grande. Só que eu não coloquei todos os pontos, tá? Botei alguns, porque se eu colocasse todos os pontos ali, ia ficar uma linha cheia, você não ia enxergar ponto nenhum, né? Não ia conseguir enxergar os símbolos. Então, por isso que eu botei somente alguns, tá? Nesse caso aqui, na bolinha aqui, o gama é menor do que alfa sobre 2, tá? Então, na verdade, na hora que eu fiz esse exemplo aqui, eu fiz alfa igual a 1, tá? Eu fiz alfa igual a 1, tá? Então, peguei, nesse caso aqui, eu peguei gama menor do que meio, tá? Ou seja, eu peguei ali eu não sei se eu me lembro exatamente, eu peguei um qualquer gama menor do que meio, pode ser, por exemplo, um quarto. Provavelmente eu peguei um quarto, gama igual a um quarto.
Na verdade, eu peguei gama igual a um quarto, só para fazer esse exemplo aqui, tá? Gama igual a um quarto. Gama igual a um quarto, que é menor que meio. Eu fiz alfa igual a um, tá? Como exemplo. Aqui eu peguei gama igual a alfa sobre 2, né? E nesse aqui eu peguei gama maior do que alfa sobre 2. Tá legal? E plotei os signos, tá? Veja aqui que o sigma é dado em função do gama, é dado em função de alfa, tá? Então, eu simplesmente, como exemplo, eu fiz alfa igual a um, e aqui, por exemplo, eu peguei gama igual a um quarto, aqui eu devo ter pego, sei lá, gama igual a 3 quartos, por exemplo, tá? 3 quartos, tá legal? Como exemplo. E aí eu pergunto para vocês, qual gama vai me dar a maior razão de convergência? Lembre que todos os sigmas entram no erro, no cálculo do erro, tá? Todos eles. Então, qual desses três aí vai convergir mais rapidamente? Vai ser a bolinha, o x ou o quadrado? Quem acha que é o quadrado? Quem acha que é a bolinha? Quem acha que é o x? Por quê? Não, tudo bem. Ou seja, quem não acha que é o x, que não acha que é nada, não tem opinião, pô. Fala, ô Maria Carolina. Ó, vamos por eliminação, tá? Vamos por eliminação. O quadradinho, ou seja, gama maior que alfa sobre 2, o quadradinho vai divergir. Não vai divergir? O quadrado não vai divergir? Por que que vai divergir? Pois é, você vai ter um módulo de sigma maior do que um aqui, ó. Então, basta que você tenha lá três sigmas com módulo maior do que um, que o esquema diverge. Tá? Então vai divergir, o quadrado vai divergir, tá? Ou seja, gama maior do que alfa sobre 2 não funciona. Agora, a dúvida agora é entre a bolinha e o x, tá? Então veja que o x é simétrico, não é? Então, em relação a essa linha aqui, vamos traçar uma linha aqui. Se eu conseguir achar o cursor, vamos traçar essa linhazinha aqui, essa linha na vertical aqui, ó. Veja que o x é simétrico, tá? A ramificação do lado esquerdo é igual à ramificação do lado direito. Então, os dois lados vão convergir com a mesma taxa de convergência, tá? Agora, a bolinha não é simétrica. Então, a bolinha do lado direito vai convergir mais rápido do que a bolinha do lado esquerdo, entendeu? E a bolinha do lado esquerdo está perdendo para o x. O x do lado esquerdo vence a bolinha, tá um pouquinho abaixo, tá? E aí, quem é que converge mais rápido aí? O conjunto da bolinha ou o conjunto do x? A bolinha? Por quê? Quem? Mas e o do lado esquerdo? Não, mas veja que o lado esquerdo está acima. Olha, quanto mais próximo de zero, quanto menor o módulo, veja que o erro é proporcional a módulo de sigma elevado a n. Quando n tende a infinito, isso aí tem que ir para zero. Então, quem vai para zero mais rápido? Os que tiverem um módulo próximo do zero. Entendeu? Então, quem tiver mais próximo do zero vai mais rápido. Tá? A bolinha do lado esquerdo perde do x.
tá? E do lado direito, o x perde para a bolinha, né? Então, quem vai convergir primeiro? O x, né? Então, eu sempre faço esse exemplo, e aí vai clarear algo legal. Imagina a corrida de dupla, tá? Corrida de dupla. Então, digamos aí, o Panru e o Gabriel, né? Panru e o Gabriel, a dupla correndo. E aqui a Maria Carolina e quem? Fernanda, né? Fernanda correndo, tá? Aí o que é que acontece? Digamos assim, o Panru e o Gabriel correndo, o Panru dispara, tá? E o Gabriel fica para trás. Só que a Maria, a Carolina e a Fernanda estão na frente do Gabriel. E quem ganha, a dupla que ganha é a dupla que chega junto. Não adianta o Panru ter disparado e o Gabriel ficar lá atrás, porque a dupla aqui da Maria Carolina e da Fernanda vão chegar primeiro do que o Gabriel. Quem vai ganhar? É a dupla que chega primeiro. Perceberam a jogada? Entendeu? Isso aí clarifica. Aí dá para. Isso, isso, tá? Então, o valor ótimo de gama é gama igual a alfa sobre 2. Gabriel, não tem nada, só um exemplo. Eu não sei se você corre bem, se você corre pouco, só um exemplo. Tá? Então, o gama ótimo é alfa sobre 2, tá? É alfa sobre 2. Gama ótimo é alfa sobre 2. Tá certo? Então, substituindo aqui. E outra coisa, voltando lá para a figurinha. No X, qual é o sigma que vai segurar a convergência? Os mais próximos de um ou os mais próximos de zero? Lembre-se que o erro é proporcional ao módulo de sigma elevado a n, onde n é o índice temporal. Quando n tende a infinito, quem é que vai para zero primeiro? Quem está próximo de um ou quem está próximo de zero? Quem está próximo de? Pô, 0,9 elevado a 100, comparado com 0,1 elevado a 100. Quem vai para zero primeiro? Quem está próximo, quem está mais próximo do zero? É o 0,1 elevado a 100, pô. Então, quem está mais próximo de zero vai para zero mais rápido quando o n tende a infinito, tá? Então, os caras que vão segurar a convergência são esses caras aqui, ó. Esse cara aqui e o simétrico dele aqui, ó. Tá desse lado aqui, o xizinho aqui, tá algum lugar por aqui, tá? Tá algum lugarzinho por aqui, tá? É o mais próximo de um. Ou seja, para n igual a um ou m igual a m grande, né? Então, o módulo máximo vai ser o módulo de sigma 1 ou o módulo de sigma m, que vai ser alfa cosseno de π sobre m mais um, né? Já substituí aqui o gama ótimo aqui, ó. Substituindo aqui o gama ótimo, aqui também, né? Então você vai chegar que os dois caras que vão segurar a convergência vai ser o sigma 1 e o sigma m. Aí o módulo deles vai ser igual a alfa cosseno de π sobre m mais um. Vou chamar esse cara de P, tá? Chamar esse cara de P. Ah, agora fazer um exemplo aqui. Exemplinho para testar aqui. Alfa igual a um, tá? Discretização da malha, 40 pontos. M grande, 40 pontos. 40 pontos interiores, né? Tá? E o número de iterações, 500 iterações. O erro vai ser proporcional a quê? Só substituir os valores aqui, né? Então, isso aqui vai ficar o P, né? P elevado a 500, né? Ou seja, o erro é proporcional a módulo de sigma elevado a n, né? N igual a 500, 500 iterações, então vai ficar P elevado a 500. Vai ser igual a cosseno elevado a 500 de π sobre 41, tá? Isso vai dar aproximadamente 0,23, tá? Isso é uma boa taxa de convergência? Não é, tá? Não é uma boa taxa de convergência. A gente quer alguma coisa melhor, né?
E queremos alguma coisa melhor. Então, para tentar melhorar isso aí, eu vou fazer o seguinte, em vez de chutar mais uma matriz de pré-condicionamento, vamos fazer um chute calibrado dessa matriz de pré-condicionamento, tá? Então, vamos utilizar. O que que nós fizemos? Nós pegamos o Euler explícito para integrar esse negócio aqui, né? Então, é só substituir isso aqui, né? No Euler explícito, já substituir, vai dar isso aqui. O Euler explícito aplicado para resolver o sistema, tá? Então vai ficar φn mais um igual a φn mais gama HB, φn menos gama HG. Tá legal? E aí, substituindo o gama ótimo, né? Substituindo o gama ótimo, escrevendo na forma indicial. Aqui você está na forma matricial, tá? Eu vou escrever na forma indicial. Ou seja, eu vou pegar uma equaçãozinha do sistema só. E vou botar um índice J nela. Então vai ficar φjn mais um menos φjn igual a alfa sobre 2, φj menos um n menos 2 sobre alfa, φjn mais φj mais um n menos alfa sobre 2 gj. Após uma singela manipulação algébrica, a gente chega a isso aqui, tá? Esse é o método que a gente utilizou para fazer o processo iterativo. Esse é o esquema numérico que nós utilizamos para fazer o processo iterativo. Vamos ver graficamente esse negócio. Aqui no eixo X eu tenho tempo, então N é o índice temporal, né? E aqui no eixo X, aqui no eixo X eu tenho a coordenada X e J é o índice espacial. Então, o que diz esse esquema numérico? Tá? Para calcular o φ Jn mais um, que é esse cara aqui, para calcular o φ Jn mais um, eu uso o φj menos um n, que é esse cara, e eu uso o φj mais um n, que é esse cara aqui. Tá legal? Ele fez o h igual a 1, tá? Fizemos o h igual a 1. Beleza. Eu não falei isso aí em lugar nenhum? Não falei isso? Não, não falei. Tá. É, é. O H desapareceu, né? Nós fizemos o H igual a passando, matricial de forma ponto a ponto, utilizando o valor ótimo. Não falei em lugar nenhum, né? Não falei em lugar nenhum. Nem aqui eu falei. Algum lugar eu falei isso aí. Eu vou acrescentar, viu? Ah, não, eu falei aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o H igual a 1 aqui, tá bom? Tá? Eu já tinha feito o H igual a 1. Eu sabia que eu tinha falado isso em algum lugar. Só esqueci de falar para vocês. Então, com H igual a 1, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de molécula computacional. Já ouviram falar de molécula computacional? Isso aqui, ó, molécula computacional. Então, você vai aplicando esse esquema numérico e vai calculando o φ no instante n mais um. Você aplica aqui. Para calcular esse cara aqui, observe que você tem condição de controle, de ler, né? Você conhece o valor da função. Então, aqui você conhece o valor da função, né? Você vai calcular esse cara aqui. Para calcular esse cara, você vai usar aqui e esse ponto aqui também. E aí você vai aplicar aqui a sua molécula computacional. É o que diz esse esquema numérico aqui. Tá legal? E assim sucessivamente você vai calculando para todos os J, tá? E aí você calcula o valor do φj no instante n mais um para todos os J. Tranquilo? Tá? Esse é o famoso ponto de Jacobi. Não sei se vocês já foram apresentados. Ponto de Jacobi, já ouviu falar? Gauss-Seidel? Gauss-Seidel já. Cálculo numérico, hein? Você estudava cálculo numérico, não foi? Então, provavelmente deve ter falado com ponto de Jacobi também. Solução de sistema de equações algébricas, método iterativo, tá? Ponto de Jacobi, Gauss-Seidel, tá? Esse é o ponto de Jacobi, né? Chegamos aqui ao ponto de Jacobi. Tá legal? Agora, em vez da gente tentar chutar uma matriz de pré-condicionamento, eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar obter uma matriz de pré-condicionamento analisando graficamente aqui. Que tal? Veja que esse cara aqui eu já tenho também, não tenho?
Que eu calculei esse, depois calculei esse, assim sucessivamente. Então, esse cara aqui eu já tenho. Que tal se eu, em vez de utilizar esse cara aqui embaixo para calcular o FJN mais um, eu utilizar esse aqui, tá? Ou seja, em vez de utilizar esse cara aqui, eu vou utilizar esse cara aqui e esse cara aqui para calcular esse cara aqui, tá? E esse aqui, ou seja, no lugar de n, eu vou colocar n mais um, ó, tá vendo? Eu vou utilizar o cara que eu já tenho, que eu já calculei. Vamos ver se a gente consegue melhorar a taxa de convergência. Esse método da direita é o famoso método de Gauss-Seidel. O cara da esquerda eu já tinha falado, Ponte-Jacobi, tá? E o cara da direita é o Gauss-Seidel, tá? Bom, vamos determinar a taxa de convergência do Gauss-Seidel? Então, o que que eu vou fazer? Vou utilizar o operador de deslocamento, jogar todo mundo para a esquerda, escrever na forma matricial. Vou obter esse operador matricial aplicado a φn, e do lado direito continua alfa sobre 2 vezes g, tá? Fazendo h igual a 1, né? Estou fazendo h igual a 1. Como é que eu determino a relação lambda sigma? Basta fazer o determinante dessa matriz igual. Calcular o determinante, né? O P de E vai ser igual ao determinante dessa matriz aí, desse operador matricial. Fazendo isso, agora que todos vocês são doutores nisso, né? Podemos chegar ao sigma, a relação lambda sigma, ao sigma do Gauss-Seidel, que vai ser alfa cosseno de MP sobre M mais um elevado ao quadrado. Então, quem vai ser o fator limitante aqui? Veja que esse sigma é o quadrado, o sigma do Gauss-Seidel é o quadrado do sigma do ponto de Jacobi. Concorda? Os sigmas do ponto de Jacobi eram alfa cosseno de MP sobre M mais um. Lembra disso? Aqui. É, substituindo aqui o, o gama, né? O sigma m vai ser igual a um menos 2 alfa h sobre um fazendo h igual a dividido por alfa, mais 2 alfa sobre 2 cosseno de MP sobre M mais um, tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Quanto é que vai dar o sigma? Opa! Eu esqueci de dividir por 2 aqui, ou não? Ah, não, esqueci de dividir por 2 aqui, né? Que é alfa sobre 2, né? Alfa sobre 2, aqui é alfa, 2. Isso aqui vai dar um, vai cancelar com esse cara aqui, né? Esse alfa vai cancelar, esse 2 vai cancelar com esse 2. O sigma m do ponto de Jacobi é simplesmente alfa cosseno de MP sobre M mais um, tá? Beleza? É que aqui eu já peguei o sigma máximo, né? Aquele que está próximo do módulo de igual a 1, tá? Então, esse é o sigma do ponto de Jacobi, beleza? Então, veja que o sigma do Gauss-Seidel é o quadrado do sigma do ponto de Jacobi. Portanto, o sigma máximo, o fator limitante lá do Gauss-Seidel, vai ser igual a quê? A P ao quadrado, né? Tá legal? Beleza? Sim ou não? Gabriel? Gabriel Pensador. Daiane? Beleza? Lembra disso que eu falei aqui, ó? Voltando aqui atrás, que o fator limitante lá, o sigma máximo lá, próximo da unidade, eu chamei de P. Eu chamei de P, que é alfa cosseno de π sobre M mais um. Esse é o fator limitante lá do ponto de Jacobi. Como os sigmas do Gauss-Seidel são dados pelo quadrado dos sigmas do ponto de Jacobi, logo o fator limitante do Gauss-Seidel vai ser P ao quadrado. Tá? Então vai ser P ao quadrado.
Não, não tem nada a ver. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. É, se você fizer aqui, ó, se você fizer, vamos ver aqui, se você fizer m igual a 1, isso aqui vai ficar π sub 2, né? E se você fizer, não é exatamente igual, é sigma 1 vai ficar sigma m, sigma 1, né? Vai ser igual a alfa cosseno de π sobre m mais 1. Você me perguntou por que que é igual, né? Vamos ver aqui. É bom, eu substituir. Tá, beleza. Sigma 1 e o sigma m vai ser igual a alfa cosseno de π, mπ, né? Mπ sobre m mais 1. Isso aqui vai dar o quê? Se m é igual a 45, vai ficar alfa cosseno, m igual a 40, né? Então vai ficar π sobre 41, e aqui vai ficar alfa cosseno de 40 π sobre 41. Cosseno em módulo, né? Isso aqui vai estar próximo de π, né? Isso aqui vai estar próximo de π, como isso aqui vai estar próximo de zero, né? Esse cara aqui vai estar próximo de zero e esse aqui vai estar próximo de π. Tá enxergando? Chegou ou não? Tá? Agora, faz a continha aí, vê se vai dar o mesmo valor. Cosseno de π sobre 41 e cosseno de π, 40π sobre 41. É que você dividiu em 41 pedaços. O primeiro pedaço vai dar próximo de um e o último pedaço vai dar próximo de -1, né? Vai dar certinho, vai dar certinho. Realmente são simétricos, tá? Fez a conta aí, ô Daiane? Tá? Ou seja, um vai dar um e outro vai dar -1. É o módulo, que a gente chama de P, é o módulo de sigma, tá? Então quer dizer, não vai dar um e vai dar próximo, um vai dar próximo de um e o outro vai dar próximo de -1. Em módulo, os dois vão estar próximo de um, tá? Perguntinha aí, capciosa, hein? Para derrubar professor, hein? Fazendo o nosso cálculo novamente, né, o nosso exemplo, ou seja, alfa igual a 1, n igual a 40 e n igual a 500, tá? É, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, vai ficar o seguinte: P, não calculei o valor? Porra, não calculei o valor, né? Vai ser o mesmo valor, tá? Vai ser o mesmo valor. Vai ficar o seguinte: vai ficar P ao quadrado, ou seja, quantas iterações, né? Se o fator limitante do Gauss-Seidel é P ao quadrado e o fator limitante do ponto Jacobi era P, no caso do ponto Jacobi eu precisei de 500 iterações para chegar num erro proporcional a 0,23. Então, quantas iterações eu preciso no Gauss-Seidel para chegar ao mesmo erro? Hã? Metade, né? Tá? Vou precisar de 250. Então vai ficar P2 elevado a 250 vai ser igual a 0,23, tá? Então, o Gauss-Seidel é duas vezes mais rápido que o ponto de Jacobi, tá? Duas vezes mais rápido. Eu acho que isso aí você já deve ter ouvido falar lá em cálculo numérico, que o Gauss-Seidel é mais rápido que o ponto de Jacobi, aqui a gente demonstrou
que ele converge com o dobro da velocidade do ponte de Jacobi, tá? Mas obviamente que isso aí não é suficiente. Na próxima aula eu vou apresentar algo melhor do que o Gauss-Seidel e o ponte Jacobi, que é o conhecido método SOR, tá? Vamos discutir na próxima aula o método SOR. Eu não vou falar com os métodos implícitos, porque, bom, eles são um pouquinho mais complicados e a ideia aqui é só apresentar para vocês o conceito de método de relaxação, tá? Quem quiser se aprofundar nisso aí, faça um curso de CFD, né? Eu não sei se eu vou estar aqui no ano que vem. Esse período eu não vou. Eu até poderia oferecer, né? Se alguém tiver interessado, eu posso oferecer. Se formar uma medo difícil, né? Pelos resultados da prova, acho difícil alguém se interessar em CFD. Mas se tiver alguém interessado, se aprofundar nisso aí, eu posso fazer o curso de CFD como matéria optativa aí para vocês, tá legal? Enfim. Mas aqui na disciplina de métodos matemáticos eu não vou mais a fundo, não. Eu vou parar no SOR. Mas existem outros métodos, tá? Você tem os métodos de linha, o SLOR, o Line-Jacobi, Line-Ponte-Jacobi, Line-Jacobi, Line-Gauss-Seidel, SLOR, né? E tem os métodos ADI, tem o AF1, o AF2, tá? São métodos mais melhores, né, do que esses métodos aqui explícitos, métodos de relaxação explícitos, tá? Bom, eu ia resolver esses dois exercícios aqui. Eu não vou resolver não porque eu quero fazer a ficha de prova, tá? Mas tentem fazer em casa, tá? Tentem fazer em casa esses dois exercícios e a solução está lá no PDF, tá? É importante que vocês tentem fazer. Não deixa para estudar na última hora que não dá certo, né? Dá certo, daí? Não dá certo, tá? Dá certo? Não dá certo. Sentar aí atrás, ficar batendo papo, chegar antes da prova e achar que vai conseguir, não dá certo, tá? Então, já falei, você matar um leão por dia. Se você deixar para matar 20 leões no dia antes da prova, você não vai conseguir. Nem Tarzan consegue matar 20 leões, tá? Então, mate um por dia, cara. Chega em casa, tenta fazer, né? Tenta fazer. E aí você fixa o conceito, né? Olha que bonitinho aí. Jesus aí. A divina misericórdia. Senhores, muito obrigado. Pessoal aí do YouTube, obrigado por participarem da nossa aula. Nos vemos na próxima aula. Será na sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau.